Olá, tudo bem? Esse é o Ouvi Ali, um podcast em que você escuta conversas cheias de sensibilidade sobre as nossas relações com o mundo. Eu sou a Lívia Nola e a cada semana eu recebo uma pessoa diferente para um papo profundo e sincero sobre quem nós somos na nossa essência, para você ouvir e sentir. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber ela, Luna Vitrolira. Obrigada, bem-vinda. Ai, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui também, vinda diretamente de Recife. Diretamente de Recife para essa chuva de São Paulo, falei para ela. Mas é bom vir visitar São Paulo, né? Tô muito feliz que você veio para São Paulo e veio aqui para ouvir ali, bater esse papo comigo. Obrigada eu tô mesmo. muito feliz pelo convite também. Eu adoro São Paulo, né? Falei isso pra você. Eu moraria aqui em São Paulo. Eu gosto desse friozinho, eu gosto do calor de São Paulo também. Do caos que São Paulo é. É muita informação, mas é muita informação boa, é muita cultura, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu adoro. É muito bom receber vocês aqui de Recife. Quem vem pra ficar, quem vem de passagem, né? Porque vocês também trazem todo o calor e essa cultura efervescente que tem em Recife, que a gente vai falar muito disso agora. A gente vem com o matulão. Muito! E aí você viu que eu te apresentei só dizendo seu nome, Luna Vitrolira, mas eu não falei o que você faz, qual é a sua profissão. Porque aqui no Ouvi Ali eu gosto de pedir para que vocês se apresentem para além da profissão. Como você se descreve? Quem é Luna Vitrolira para além da sua profissão? Eita, que coisa tão linda. Luna Vitrolira é geminiana, filha de Yansan. Tem o elemento ar muito forte na vida. Então é uma alegria, mas também um aprendizado lidar com os próprios ventos. Às vezes aquela brisa leve, às vezes aquela ventania muito forte, perto de ser um furacão. Muito intensa, provavelmente, né? Depois de tanta ventania, né? Como escapar da intensidade. Sou pernambucana, nascida em Recife. A família da minha mãe vem da Zona da Mata, é uma família de cortadores de cana que vem do canavial. Eu sofri o abandono da paternidade, então não tenho essa relação com a família paterna, mas é uma família que vem do alto da favela do Vasco da Gama, ali também em Recife. Então é uma família preta e uma família também com ascendência indígena. E eu sou uma pessoa apaixonada por cultura popular, por oralidade, pela literatura de cordel, pela cantoria de viola, pelo cavalo marinho, pelo coco, pelo maracatu. Amo dançar, amo assistir filme, amo dormir, durmo 12 horas. Ai, que delícia! É bom, então, faz bem pra saúde. Eu sou essa pessoa, né? Eu acho que o signo de Gêmeos, ele é mal interpretado muitas vezes. Eu também acho. Eu sou sagitariana e é oposto complementar. Eu amo geminianos. Pronto, eu também amo sagitarianos, amo aquarianos, tá tudo certo. Amo essas pessoas que são da aventura, são pessoas intensas também. Exato. Então eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas amo o silêncio. Acho que pra eu poder, inclusive, alimentar minha bateria social, eu preciso de momentos, assim, de muito silêncio e até de exílio mesmo da sociedade para poder ter contato comigo, né? Me entender e me ouvir. E é isso que me leva para poesia e é isso que me torna poeta e escritora. Que lindo. Eu sabia que viria de você uma descrição muito profunda, porque tem muita gente que tem muita dificuldade, né, de se descrever para além da profissão. Mas você é uma pessoa da palavra e da profundeza, né? Assim, então eu sabia que você se descreveria lindamente como você se descreveu por ser uma poeta. Mas vou ser honesta com você, nem sempre foi assim. Porque eu acho que pra gente falar de nós mesmas é um desafio. Porque qual é o tempo que a gente teve durante a nossa vida pra dedicar ao autoconhecimento? Né? No mundo onde a gente precisa o tempo inteiro falar sobre tantas outras coisas, não havia espaço pra gente falar de si. Ou pra gente mesmo dedicar um tempo pra se observar. Então existe uma dificuldade, é muito comum das pessoas dizerem assim, é tão difícil a gente falar sobre a gente mesma, né? E principalmente sem dizer, eu sou poeta, eu sou escritora, cantora, compositora, que é o que você é, né? Para além disso, performer, palestrante. E você é muitas coisas, né? Você é múltipla, a gente vai falar de tudo isso hoje aqui, mas o que você falou faz muito sentido. Às vezes a gente tem dificuldade de se conectar com a nossa essência, que é o que eu gosto de trazer aqui no Ouvi Ali. Exatamente porque falta esses momentos de silêncio, como você falou, né? Você é da palavra, mas você também é importante fazer esses silêncios para se ouvir. Exatamente. Se a gente não faz silêncio e não olha pra gente também, né? Pras nossas dores, pra tudo. E é muito louco pensar sobre silêncio, porque pra maioria das pessoas o silêncio é constrangedor. Não é todo mundo que sabe lidar com o silêncio.
Consequentemente, não é todo mundo que sabe ficar consigo mesma em silêncio. Então, isso tem alguns incômodos, né? Causa desconforto. Ficar sozinho, né? Ficar sozinho. A solitude, que não é a solidão, né? É tão importante, mas é muito difícil pra muita gente. E eu acho que também por isso, né? Porque a gente acaba olhando pra coisas que às vezes, na correria do dia a dia, no contato com as outras pessoas, a gente acaba nem olhando. A gente fala, vou deixar isso aqui que tá… Vamos deixar as gavetinhas fechadinhas ali mesmo? Eu acho que tem muito movimento desse, da gente não querer realmente olhar também para determinados assuntos. Mas quando a gente fala em se conhecer e fala na importância da cura, de se conectar com a própria essência, não tem como fugir de algumas gavetas, né? Isso faz parte da evolução espiritual, da nossa própria experiência de vida nesse mundo, né? Então, numa hora, essas gavetas elas vão abrir sozinhas. E é importante que abram, né? É importante. Luna, eu vi você falando que voz é vontade de existência. E eu achei isso muito bonito. E eu queria entender quando foi que você encontrou a sua voz? Quando foi que você entendeu essa sua conexão com a palavra e com a sua voz? Eu vou ter que voltar lá atrás agora na minha vida. Vamos. Eu fui uma criança que sofri muito bullying na minha infância. Como uma criança negra, de cabelo crespo, vinda de periferia, a minha mãe, obviamente, fez todos os sacrifícios do mundo para me dar uma vida diferente. E a gente sabe que uma vida diferente ela vem através da educação. Então, a minha mãe lutou muito para me colocar numa escola particular. E uma escola particular que tinha um público que era completamente diferente do lugar de onde eu vinha. Então, era uma classe social mais abastada, um perfil de estereótipo diferente. Então, eu não consegui me encaixar nesse lugar. E, obviamente, sofri as consequências disso. Então, como uma menina que não conseguiu lidar com isso na infância, e que foi violentada fisicamente, verbalmente, psicologicamente, isso me trouxe uma retração. Eu comecei a ter muita dificuldade de estabelecer vínculos. Eu não tinha amizades, eu não tinha colegas, eu não tinha com quem trocar. Então eu era uma pessoa silenciada e me tornei uma pessoa silenciosa automaticamente. Então, quando eu descobri o diário, quando eu ganhei o meu primeiro diário, foi o espaço onde eu entendi que eu poderia escrever sobre as coisas que eu sentia e que eu não falava pra ninguém. Então, inclusive, eu não gostava de ir pra escola. Eu ia de ônibus pra escola, eu escondia, na época o Vale Transporte era o Passe Fácil, lá em Pernambuco. Era um cartão de passagem como existe hoje. E eu escondia esse cartão de passagem pra não ir pra escola. Eu estudava à tarde, eu escondia, então a gente passava horas procurando. Quando passava do horário de não dar mais pra chegar pra ir pra escola, aí eu achei! E a minha mãe toda noite chegava do trabalho e dizia, você escondeu o Passe Fácil de novo? Que ela percebia que era uma técnica, talvez, de fuga mesmo. O que sua, é que né? tá acontecendo? E eu não contava. E às vezes a pessoa que sofre violência no ambiente de trabalho, na escola, sobretudo crianças, tem dificuldade de expressar. Tem dificuldade de dizer. Eu não dizia. E aí quando minha mãe veio descobrir, já estava se passando quase um ano de escola. Eu estava super prejudicada, já minhas notas, tinha perdido prova. E aí faltava eu e eu fazia com que a minha irmã também faltasse. Eu estava prejudicando a minha irmã também. Mas quando eu comecei a escrever no diário, foi um exercício também de me ouvir, de dar palavra, de nomear o que eu também estava sentindo, essas dores que eu estava sofrendo. Então ali eu sinto que eu comecei a ter uma amizade, minha amiga oculta, uma amizade comigo mesma e ao mesmo tempo começar a me ouvir, a me escutar. E aí eu escrevia também frases de músicas que eu gostava, pensamentos e tal, e contava meu dia e as violências que aconteciam comigo. Que escrever de alguma forma, tem uma frase que diz que escrever é acertar as coisas, que é cura, né? Escrita ajuda a esse encontro com a gente mesmo e com a cura, né? Porque a gente torna as coisas visíveis, torna as coisas vistas, ouvidas, a gente dá nome. Então, quando a gente tem um sentimento, qual é a diferença do sentimento e da emoção, né? A emoção é como se a gente fosse muito estimulada a reagir, mas sem processar o que sentiu. Quando a gente dá nome, a gente processa essa emoção, ela se torna sentimento. Então você entende o que é a raiva, você entende o que é o amor, você entende o que é a mágoa, você entende o que é a tristeza, mas só depois de você processar essa emoção. E escrever é uma forma de processá-la. É uma forma de entender o que você está sentindo, né?
E isso me fez existir. Porque quando eu chegava numa sala de aula e passava o dia inteiro ali, eu era invisível para as pessoas e me tornava invisível para mim mesma, dentro dessa bola, dessa atmosfera do silêncio, do silenciamento e do meu próprio silêncio também, porque eu não me comunicava com ninguém. Então, a partir do momento que eu escrevo, eu passo a existir e eu passo a fazer com que o que eu sinto também exista, né? Então, me torno carne e osso, me torno cura e me fortaleço também nesse processo. E a minha palavra, a minha poesia vem muito disso. Não é à toa que meu primeiro e meu segundo livro vem de processos de pensar cura, vem de processos de pensar essa violência estrutural e social que a gente vive todos os dias, com relação a gênero, com relação à raça, com relação a território. Eu que sou nordestina. Então, a palavra ela surge a partir disso, dessa necessidade de existir no mundo. E voz é um negócio muito poderoso. A gente vai falar dos seus 2 livros. Quero mergulhar nos 2, porque eu tava falando antes de gravar que eu fiquei fui muito atravessada pelo seu livro, o mais recente. A gente vai falar dos 2. Mas, porque exatamente você faz um passeio por isso que você falou agora, né? Um passeio não é um mergulho mesmo, né? Pela sua história e a história dos seus antepassados. Você fala de apagamento. A gente vai trazer tudo isso, mas antes disso, porque você era uma criança, então, quando você começou a escrever ali. Era. Eu comecei a sofrer bullying. Eu comecei a sofrer bullying 3ª, 4ª série. Muito nova. Tipo, 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu acho que quando eu comecei a chegar nos anos finais do ensino fundamental, eu comecei a escrever. E aí, quando eu chego no primeiro ano, que aí eu mudo para uma escola no centro da cidade, que já é um outro público, um público que é de uma classe social mais próxima da minha, eu já começo a viver a rua, já começo a andar na rua sozinha no centro da cidade, eu descubro o Mercado da Madalena, onde acontecem encontros e saraus de poetas do sertão de Pernambuco. E aí eu vejo poetas como Marcos Passos, Chico Pedrosa, a princípio homens, declamando poesia. Esses poetas me levam para o sertão do Pajeú, eu ainda com 16 anos de idade, e eu vejo crianças de 3, 4 anos de idade declamando poesia antes de escrever o próprio nome. E eu olho para essas crianças declamando, colocando suas vozes no mundo, contando histórias, e digo, eu também quero colocar minha voz no mundo. Então, escutar a minha voz, escrever o que as vozes que moram na minha cabeça e no meu coração estão pulsando dentro de mim, é descobrir a própria voz e colocar ela no mundo, é um outro processo, né? Então, vendo essas crianças, isso me deu coragem. Porque a criança, ela tem uma liberdade tão grande, porque ela não tem filtro. Exato. Então, se ela tem desejo e vontade de fazer uma coisa, ela vai lá e ela faz. E aquilo me encorajou. Eu digo, poxa, se uma criança de 4 anos de idade, 5 anos está fazendo isso, eu posso também. E é uma loucura, porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo isso. Porque essa a gente liberdade. para de se dar o direito de experimentar e de se colocar em situações de risco. E acho que a opinião alheia começa a importar muito, né? Exato. E a gente absorve esses filtros a opressão, e se oprime. Né? Exatamente. A maioria das opressões que a gente vive e dos desejos reprimidos que a gente tem a ver com o que a gente absorveu da sociedade. E a gente absorve essas opressões e se limita e deixa de se arriscar e deixa de se permitir ser uma pessoa livre. E aí é onde está a chave que a gente precisa virar para ser quem a gente precisa ser no mundo. E por isso que a arte tem esse papel tão político, né? E Fazer libertador. Arte, libertador. E libertador. O meu primeiro livro, eu vim de uma vivência em colônias penitenciárias femininas. Mulheres em condições de prisão e de uma opressão não só simbólica, mas física. De um exílio do mundo, de um silêncio, de um abandono. Então, eu vivi um abandono e um silenciamento simbólico. Eu estava presa dentro daquela sala de aula, mas eu não posso jamais comparar a uma prisão de uma mulher num cárcere.
Sim. Num lugar onde ela não tem nenhum espelho, onde ela não se enxerga, não se percebe e esquece da sua própria imagem. Então, como que você vai se conectar com a sua essência quando você não consegue nem saber mais quem é você? Quando você perdeu todas as referências de si, de mundo, de família, de ancestralidade? Você cai num apagamento, num silenciamento muito mais profundo. Muito. É a Quenda, O Amor às Vezes é Isso, né? É o nome do seu primeiro livro, que foi indicado ao Jabuti em 2019. Exato. Mas como você falou que você começou a escrever o livro a partir dessa experiência que você teve de contato com essas mulheres. Mas como você foi para lá, teve esse contato? Porque eu sei que você também foi professora nesse Sim. meio tempo, deu aula em escola. Exato. Você é formada em letras. Eu sou formada em letras, exato. Eu sou mestra em letras, em teoria da literatura, com ênfase em oralidade, né? Eu trabalho com essa poética das vozes, então tudo que é voz me interessa demais. O meu trajeto é exatamente esse, eu descubro essa literatura… Minha tatuagem vai te interessar, porque tudo que é voz me interessa demais também. Que coisa linda! Eu amei essa tatuagem, gente. Mas é voz. Voz, exato. Por isso que eu comecei a entrevista falando sobre você falar que a voz é existir, né? Porque é exatamente isso. E quando você coloca a sua voz no mundo e passa a existir, a tua voz acorda várias outras vozes que passam também a se colocar no mundo e existir. Por isso que a voz é poderosa. Porque ela se coloca em rede, né? A gente vai falar sobre isso também. Deixa eu voltar na pergunta que você me fez. É que eu que te interrompi falando de voz aqui. Porque voz também é uma coisa que me… Eu amo. É uma ciência. É. Aí você é mestra em literatura. Eu comecei a me relacionar com a literatura na rua, né? A partir dos saraus. Eu escolho, a partir dessas vivências na rua, estudar literatura. Então, eu faço vestibular para letras. Eu me formo em letras e sigo para o mestrado. E aí, nesse caminho, o que me leva para o mestrado é pensar nessas vozes faladas. Então, na universidade não existe… áreas ou especialidades que falem sobre oralidade ou que falem sobre essa poética das vozes. E aí, nesse meio do caminho, na minha vivência no Sertão do Pajeú, eu começo a me relacionar com as mesas de glosas, que é essa mesa de poesia improvisada e metrificada do Sertão do Pajeú. E o meu trabalho hoje é com as únicas mulheres que fazem essa modalidade, que só são 6. Só existem 6 mulheres que fazem poesia de improviso metrificada nessa modalidade. Em Pernambuco, no Brasil e no mundo, porque essa modalidade é de lá. É uma tradição oral pernambucana. Exatamente. E aí eu levo isso como objeto de estudo para a universidade. E aí eu vou para o mestrado e me formo em teoria da literatura. Nesse processo eu vou para a sala de aula, né? E como educadora eu me vejo entrando num sistema que eu não acredito, que é um sistema de treinar as pessoas para o vestibular. E aí eu saio da sala de aula, mas continuo na sala de aula como arte educadora, né? Então, eu volto para a arte, saio do ambiente formal da educação e volto para a arte. Quando eu faço esse caminho de volta para a arte, eu olho para os meus escritos e penso, a partir de agora eu quero ser artista. E aí eu começo a trabalhar com intervenção de rua, em praças públicas. Eu entro num projeto chamado Agente da Palavra. Tem um agente de saúde que bate de porta em porta para verificar a água, deixar a informação. Eu era agente da palavra, eu entrava na casa das pessoas para dizer poesia. Que é tão importante quanto. Que é tão importante. E isso é uma responsabilidade que eu aprendi muito cedo, que é, se você entra na casa de uma pessoa, qual é a mensagem que você quer deixar? Porque a palavra tem um poder muito grande, né? Então, a palavra pode transformar o dia daquela pessoa. Então, eu me lembro que eu amava uma poesia que eu dizia, é de Antônio Pereira. Uma saudade infestada toda a vida eu sempre tive, que não sei como é que se vive sem ter saudade de nada, até mesmo camarada quando faz uma partida, nos deixa por despedida uma saudade plantada, não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Então eu pensava nessas poesias que traziam uma filosofia de vida que pudesse tocar o coração das pessoas. E que pudesse deixar uma mensagem que fosse reverberar durante o dia inteiro. Isso é fazer uma intervenção. É transformar, Isso é intervir no dia da pessoa, é transformar a vida. realidade, é acordar uma consciência, é sensibilizar as pessoas. E esse projeto me levou, através do SESC, para o Escritor na Minha Escola e para esse projeto nas colônias penitenciárias. Eu fiz colônias penitenciárias masculinas e femininas. A feminina que eu fiz a primeira foi em Buíque, que foi essa minha primeira experiência super impactante. Eu cheguei lá e eu vi as mulheres todas se arrumando para me receber. Então, como não tinha espelho, porque o espelho ele vira uma arma, é um objeto cortante, né? Proibido. Existe uma relação de confiança entre essas mulheres que uma
arruma outra. Então eu faço teu cabelo e tu vai fazer a minha maquiagem. Que lindo. E aí elas trocam roupas e montam as roupas juntas. Ah, essa tua camisa combina com esse meu short. E aí eu vi esse movimento todo acontecer porque eu cheguei cedo, né? Então, essa relação de como elas constroem uma sociedade para elas ali. De se fortalecer, de se apoiar, de transformar aquele espaço num espaço de união também. A gente sabe que não é uma realidade fácil, tem muitas dificuldades, vai ter muitos desafios ali dentro também, mas a arte movimentou algo lindo dentro delas que fez com que essa atmosfera de colaboração e de união predominasse para que elas se arrumassem para viver um momento especial, que era um momento de poesia. E foi muito bonito porque a poesia que eu estava fazendo se comunicou com o que elas estavam vivendo. E a partir daquele momento eu produzi uma poesia também muito motivada por esse espaço. Eu já estava pensando sobre como o amor nos violenta. Essa construção do amor romântico ocidental que é usada como dispositivo de poder, que subalterniza as mulheres, que usa o ciúme como sua prova maior também para causar violências que acabam em morte, e a gente chama hoje de feminicídio. Então eu já vinha pensando sobre isso, olhando para minha própria trajetória de como eu fui violentada, olhando para minha mãe que sofreu abandono, que teve que criar eu e minha irmã sozinha, olhando para minha tia, para minhas tias e primas que sofreram violências físicas. E aí você olhar para o mundo e ver tantas matérias e descobre que o nosso país é um dos que mais mata e violenta mulheres e meninas. A minha literatura começou a se engajar nisso em 2015, quando o Brasil começa a sofrer o impeachment da primeira presidenta nesse país, o que também tinha a ver com a questão de gênero. Com certeza. Então, eu já me via completamente movimentada por tudo isso. E quando eu chego nesse lugar, eu entendi o que eu estava fazendo e escrevendo. Então, eu comecei a escrever, de fato, a montar o que é o Aquém do Amor, às vezes é isso, a partir daquele momento. Que eu declamei uma poesia e vi que aquelas mulheres estavam chorando. O quanto isso é poderoso, né? O quanto isso é poderoso. Eu me lembro, a poesia era o amor às vezes é isso. Quando eu declamei e vi que elas começaram, sabe, puxando assim, meio que fungando, e daqui a pouco a lágrima escorrendo. E tipo, quando eu terminei a poesia, eu perguntei, alguém quer dizer algo? E aí elas começaram a dizer as experiências dela, as violências que elas tinham sofrido. Algumas deram testemunho do porquê estavam ali. Ah, eu tive ciúme do meu namorado e eu joguei gasolina na amante dele e toquei fogo nela. Ah, eu fui presa porque fui cúmplice do meu amante, porque ele era um traficante e eu tô aqui porque eu fui pega junto com ele. Ou porque encobertou um irmão, enfim, acobertou um irmão, uma coisa assim. Então, todas tinham uma história de violência para contar. De violência para contar. E é não só dentro de uma penitenciária, mas toda mulher que você for conversar vai ter. Todas. Claro, cada uma na sua realidade, né? Tem muitos recortes, mas todas as mulheres já sofreram alguma violência. Exatamente. Por serem mulheres, né? E quando eu lancei o livro, que eu comecei a circular, que eu fui para vários lugares, eu fui para escolas, eu lidei com um público jovem, adolescente, e eu já estava lidando com essa situação com pessoas de 16 anos já estavam sofrendo esse tipo de violência. Até mulheres mais velhas, senhoras de 60, 70 anos, que vêm de uma outra geração que sofreu outras violências veladas e que não podiam falar de jeito nenhum sobre isso. Hoje a gente fala. Hoje eu tô vindo no podcast falar sobre isso. As nossas avós não falavam sobre isso. E se você senta pra conversar com elas, muitas não conseguem ainda falar sobre isso. Ah, minha filha, naquele tempo era diferente. Eu vi, inclusive, um vídeo um dia desse de uma neta entrevistando a avó, dizendo: vó, você casou por amor? Eu vi esse vídeo. É muito forte. É muito forte. Porque depois a avó entrevista ela, né? Perguntando as mesmas coisas e o quanto mudou. Ah, tô toda arrepiada. É. Como E eu arrepiei gerações também. pra frente e você tem uma outra realidade. Porque a minha avó, ela faleceu tem 2 anos e a gente tinha uma relação muito, muito, muito próxima. E você foi falando, eu fui me lembrando, porque ela sofreu, obviamente, como toda mulher, algumas questões com o meu avô, que foi um avô maravilhoso pra mim, mas não foi um marido. Ele tinha muito ciúme. E ela só entendeu. Ele já tinha morrido há 15 anos. E ela entendia, mas ela só colocou pra fora e expressou isso quando ela leu Chimamanda.
Hum. Porque a minha avó, com 85 anos, estava lendo Chimamanda. Que coisa linda. E pra você ver como a poesia e a escrita é transformadora. Por conta de uma leitura, e ela entendeu opressões que ela viveu. Por conta de um casamento, casou muito jovem, tudo isso. Por que livro é um objeto caro? Por que literatura é inacessível? Antônio Cândido diz que a literatura é um direito inalienável. Todas as pessoas deveriam ter acesso à literatura, à leitura. E é uma loucura, porque você estava na escola, dando aula, mas talvez as literaturas que estavam sendo dadas ali… É sobre isso, não comunica, porque não tem a ver com a realidade desses jovens. É. Então eu comprei algumas brigas quando eu era professora em sala de aula, com a coordenação da escola, porque não ia adiantar para mim falar de uma literatura do século XVIII, do século XIX, sem traçar relações com hoje. E aí, quando eu fui ensinar século XIX, o cortiço e tal, foi ali que eu decidi pedir demissão. Porque a teoria determinista fala que o homem é produto do meio. E quando você vai ler o cortiço diz que as pessoas pretas, pobres, faveladas, aglomeradas no cortiço se comportam como selvagens, porque são animais. Desumaniza completamente. A gente vem num processo de desumanização na literatura já há séculos. E aí eu não me vi… Era contra os meus valores ensinar essa literatura sem bater, sem trazer os racionais, por exemplo. Com certeza. E aí eu trouxe os racionais. E aí a escola caiu, né? A casa caiu. Não, porque não pode fazer isso, porque quando cai no vestibular tem que assinalar que as pessoas eram selvagens, animalescas, porque era característica da época. Que claro coisa, que não. né, gente? A gente tá em 2024, sei lá, você tava, sei lá, em 2000… Eu tava em 2020. Não, imagina, 2018, 2017. 2017. Que era uma época que a gente realmente precisava falar sobre mais sempre, né? A gente tem que sempre falar. Eu acho que algumas coisas vêm se transformando, mas a escola continua sendo esse sistema mais opressor do que libertador. Eu né? assinei minha carteira de trabalho durante 6 meses. Porque eu disse, não é a minha escolha de vida. E obviamente que você tem que ter muita coragem pra fazer essa escolha de vida. Pra engavetar a sua carteira de trabalho e seguir como uma pessoa autônoma. E trabalhar com arte. Mas olha poeta. o que você tá fazendo hoje, Mas né? quando você faz o que você acredita, isso também tem um poder muito grande. Muito. É um poder simbólico, é um poder que realmente te movimenta como profissional e você consegue colher os frutos do que você acredita. E é um poder também de espiritualidade, de você conseguir fazer parte da vida das pessoas e transformar a realidade. Porque a palavra tem um poder muito forte, a poesia tem um poder muito forte. E eu acredito nisso. Então, quando eu chego em qualquer lugar que eu vá fazer um evento ou que eu vá fazer um cerimonial, eu ajo a partir da palavra e da poesia, sobretudo. Porque é o que eu acredito, é o que eu sei que vai emocionar as pessoas. Vai. É o que vai construir sentido, é o que vai fazer a vida e aquele momento fazer sentido para todo mundo. Senão você vira só mais um dentro de um mecanismo, dentro da máquina e dentro do sistema. Não. E eu quero dizer para as pessoas que essas pessoas, cada uma delas não é só mais uma pessoa. Cada existência é única na história da humanidade. Isso quer dizer que a tua vida importa, que a tua voz importa, que a tua história importa. Que o que tu tem para dizer e colocar no mundo importa. Porque a humanidade está há séculos falando sobre os mesmos temas. Mas cada pessoa vai falar a partir da sua vivência, da sua experiência, do seu lugar de fala. E isso é único. Isso vai fazer com que o que tu vai dizer seja único. E a leitura da autonomia também. A gente entende sobre autonomia, sobre… É isso, um povo com cultura, é um povo que é um consegue, povo livre. Que porque a liberdade, escolher. ela começa aqui na mente. Se tu tem uma mente livre, tu vai libertar o teu espírito, tu vai viver essa liberdade fisicamente no mundo. Porque eu acho que a gente vive um problema muito grande, que é conceitual. As pessoas não estão conseguindo pensar sobre o que é amor, sobre o que é liberdade, sobre o que é afeto, sobre o que é vida. Então, quando a gente não entende, a gente tá simplesmente seguindo uma manada. Mas o que é liberdade pra você? Como é que você vai aplicar isso na sua vida? O que é amor pra você? Como é que você vai aplicar isso na sua vida? Então, vira uma réplica de modelos e as pessoas estão performando modelos que nem são adequados à vida dela. Então, provavelmente, não dê certo. Ainda mais agora, né, com redes sociais, comparação e
tudo isso. Exato. Então, assim, não é que você vai viver um relacionamento monogâmico, um relacionamento aberto ou um poliamor. Você tem que entender o que é amor pra você primeiro, o que é se relacionar pra você primeiro, e depois você, de repente, a partir da conexão que você faz com uma outra pessoa, vocês construírem juntos a forma de vocês se relacionarem. Que pode ter a ver com a monogamia, que pode ter a ver com o poliamor, que pode ter a ver com o relacionamento aberto. Mas não é pegar um modelo e trazer pra vida. Exato. Porque pode não caber na outra pessoa também. E cada relação é uma relação, cada pessoa é uma E pessoa. vira uma imposição de modelos. É. Constrói o teu, a tua forma, o que tu E acredita. você, falando sobre o amor em Aquenda, porque você falou, né, que você recitou o amor às vezes é isso para as mulheres na penitenciária. E você fala, né, sobre o amor, eu achei muito bonito. O amor é feito bala perdida que acerta um desavisado. E aí, bonito e forte, né? Porque que às vezes eleva e às vezes arrasta, você fala. Porque é exatamente isso. Às vezes mata de tirania, asfixia, ciúme, raiva. Você traz nesse livro um controle sobre o corpo das mulheres, né? Como as mulheres são taxadas, desejadas ou não, vistas como boas profissionais ou não, sempre por conta de corpo, né? São objetos. Exato. Você fala muito sobre isso em todo livro, que depois virou não só mais um livro. A palavra continua sendo, a poesia continua sendo o mote, né? Mas você fez todo um trabalho audiovisual e também um álbum musical. Exato. Em cima de algumas poesias do livro, né? Exatamente. Eu venho da oralidade. Então, até antes de publicar o livro, eu pensava, poxa, eu quero essas palavras na minha voz. Então, eu já pensava no disco antes do livro, né? E cada suporte desse promove uma experiência diferente. Então, você lê o livro, ele tem uma narrativa, mas quando você escuta o disco, essa narrativa, ela tá potencializada pelo som, pela música, pela sonoridade. Então, essa questão do controle do corpo, você sente muito forte no disco. O disco, ele começa denso, é pesado mesmo, mas você percebe que a partir de um determinado momento esse corpo ele se liberta. E aí vem a Quenda, vem a Joelha e reza. Ela treme, ela mexe, ela quica, ela roda, desce. A Joelha e reza que tem clipe também maravilhosa. Tem clipe, exato. E aí a minha intenção era justamente trazer para esse livro, para esse disco e para esse filme esse processo da gente ter consciência dessa opressão e depois se libertar e pensar, em vez de pertencer a alguém, eu vou pertencer a mim mesma. Então é esse processo de auto-pertencimento. De você entender que o amor, ele precisa ser o amor próprio. Depois que você desenvolve o seu amor próprio, você constrói também muitos escudos. Você não vai permitir que as pessoas te violentem. Sabe? Você vai colocar limites. Você é quem vai ditar as regras do jogo que você quer ou não jogar. Tem até uma faixa que é vaza, né? Que você fala. Gosto de ser minha. Isso. Sabe? Você é a sua própria… Exato. Se alguém vai ser dona de você, que seja você, né? Exato. Então eu saio do… O amor é feito bala perdida que acerta um desavisado ao dobrar a rua, ao dobrar a esquina. Às vezes vem num soco, às vezes vem num grito. O amor às vezes é isso, uma panela de água fervendo no rosto de alguém querido. Eu saio dessa atmosfera de violência pra dizer… Aprendi o que não se ensina a uma mulher de família. Gosto de ser minha vida e meu próprio desejo. Independente, autossuficiente, me bastar. Gosto de me pôr os dedos, levar à boca o meu veneno, puxar meus próprios cabelos e me amar. Mas se pertencer pressupõe coragem e paciência. Dizem, se aguentar é tão difícil. Santa ou suja, pudica ou puta, toda mulher sabe de si, dos seus disfarces e dos seus sacrifícios. Então, você sai daquele lugar de objeto violentado para um lugar de auto-pertencimento. E de dizer que sabe agora quem é. Sabe de si. Né? E você, como uma mulher negra, uma mulher preta, você fala, não aponte minha cor, não ria do meu cabelo, não me chame de mulata. Tem também, que tem a participação da Xenia França, né? Da Xenia França, nesse disco. Abre alas. Esse poema é do livro novo. Eu vi que está no livro Memória de Águas novo. Espessas. Mas assim, eu faço essas conexões, né? Então, por exemplo, no álbum visual
E no disco você já tem sinais do que seria o próximo trabalho que já tá no mundo. A versão deluxe do álbum já tem a última faixa, é o nome do novo livro. Exatamente. E já aponta para o que você estava trazendo de, né, buscar essa reconexão com sua ancestralidade. Porque isso faz muito parte do processo que eu acho que pode ser um processo muito comum para as mulheres pretas. Primeiro, esse entendimento como gênero, como mulher no mundo, e depois o entendimento como raça. Assim foi para mim, né? Então eu estava num Brasil do impeachment, dos movimentos feministas, do mulherio das letras, da marcha das vadias, e só depois veio os feminismos plurais dizendo que aquele feminismo não dava conta porque a categoria mulher universal não dá conta da experiência de uma mulher negra, e quando você traz feminismo negro e você precisa adjetivar esse feminismo, já diz muito claramente que aquele feminismo não foi pensado para esse corpo e que agora a gente precisa pensar um outro feminismo, e por isso agora feminismos. Porque… E as corpas? E as transgêneros? Sim. Não cabe dentro dessa ideia de feminismo que é pensada a partir do corpo branco, né? Então, Simone de Beauvoir não vai dar conta da nossa vivência. É porque não é uma igualdade de… quero… Não somos todas iguais. Exatamente. Não somos. Não dá pra chegar… E quem pensa que é assim não tá entendendo nada. Tá reproduzindo um discurso sem nem entender o que ele quer dizer. Ou o que ele não quer dizer no final das contas. Porque na hora que a gente diz somos todas iguais, a gente já tá apagando e anulando, excluindo toda essa outra realidade aqui. E na hora que a gente assume que somos todas diferentes, a gente tá, a partir de agora, considerando cada existência. E cada história que cada pessoa carrega. Não é homogêneo, né? Então, primeiro veio essa consciência de gênero. E aí, quando eu me vi na Marcha das Vadias, eu fiz uma leitura de que o meu corpo é um corpo que sempre foi estuprado, violado. E é um corpo que sempre foi tratado como um corpo de vadia. Né? As mulheres brancas eram aquelas para casar, e as mulheres pretas da senzala eram as estupradas, dos filhos bastardos. Então não fazia sentido para mim, para a Marcha das Vadias, que é um movimento pensado pelo feminismo branco, chegar lá, tirar a roupa, ficar de calcinha, botar os peitos de fora e dizer que eu sou uma vadia, porque eu não sou. Né? A mesma coisa é eu lutar pelo trabalho. Eu que sempre fui uma pessoa que trabalhei e pensando em mim como ancestral. Trabalhei sem ser remunerada brancas. E para mulheres brancas. O meu corpo sempre foi um corpo que trabalhou tanto quanto de um homem. E eu não sou uma mulher, né? Exato. Como diz esse texto, e eu não sou uma mulher. Então, esse lugar da acessibilidade, da fragilidade, do cuidado com a mulher, não era a mulher preta, era a mulher branca. Porque a mulher preta estava levando açoite do mesmo jeito. Tava levando chicotada do mesmo jeito. Tava passando fome do mesmo jeito. Tava dormindo no chão duro do mesmo jeito que um homem. E eu não sou uma mulher. Então, os direitos, eles não eram iguais, as realidades completamente diferentes. E aí, quando eu passei a entender isso, minha família do canavial, as mulheres também cortadoras de cana, eu disse, eu não sou vadia, esse lugar não é o meu. E aí eu fui buscar outras referências. Porque referência é tudo pra gente. Por isso que é importante a representatividade. Porque isso faz se enxergar no mundo. Então, enquanto só tinha mulheres brancas em lugares de poder e de visibilidade, as mulheres pretas queriam parecer com elas. Sim. Então, por isso, uma maquiagem que não dá conta da tua pele, você vai lá e você alisa o cabelo, você prende e oprime aquele teu cabelo crespo para poder chegar mais próximo daquela imagem. E quando você tem mulheres pretas, você se enxerga e diz, aquela mulher parece comigo. A Glória Maria parece comigo. A Nina Simone parece comigo, aquele cabelo curtinho, crespo. E você pôde ver mulheres na poesia também, né? E aí eu pude ver mulheres na poesia, mas isso demorou muito, mulheres né? Pra pretas, mim que comecei na adolescência, num ambiente majoritariamente ocupado por homens, né? Demorei pra ver mulheres, demorei pra ver mulheres pretas. Então isso é uma busca que eu começo no processo de Memória de Águas Espessas. Que eu começo isso em 2019, 2020, pandemia. Então veja como foi tardia a minha consciência de raça, né? E, sobretudo, a minha consciência sobre ancestralidade, de onde vem minha família. Porque a minha mãe engavetou isso, porque é uma história que dói. A minha avó foi vendida para um casal de italianos. A minha mãe não quer falar sobre isso. A minha mãe era caixa de supermercado e passou a ser publicitária porque recebeu uma oportunidade do universo. Uma entre 1 milhão. Uma entre 1 milhão, mas ela não teve formação para isso. Então, tem muitas dores da vida da minha mãe que ela não quer abrir essa gaveta. E eu também preciso respeitar, ao mesmo tempo eu vou
catucando ali para ela também trabalhar esse autoconhecimento nela. Mas foi isso que me trouxe a essa palavra e essas novas referências de estudar Catiúcia, e estudar uma filosofia quemética, egípcia, africana, de voltar para os povos originários e entender o que é brasilidade, de voltar para a Zona da Mata e me conectar com esse território que eu chamo de útero geográfico, que é voltar a esse lugar e desenterrar esses ossos da minha família, essas vozes silenciadas que estão sob aqueles mares de cana-de-açúcar que até hoje reproduz um sistema de trabalhista que é escravocrata, porque as usinas dominam e as pessoas dependem do corte da cana para viver. E é um lugar que está do lado da região metropolitana, que está do lado da capital, que está do lado de Recife. Parece que todo mundo finge que não vê. E na Zona da Mata Norte, você tem a cultura muito forte. Cavalo marinho, o boi, o maracatu rural. Mas quando você olha para a Zona da Mata Sul, que é onde está Palmares, de onde vem Ascenso Ferreira, você não tem a mesma cultura efervescente. Você tem um apagamento muito mais forte. Então, o movimento cultural de resistência na Zona da Mata Sul, onde está Palmares, já na divisa ali com Alagoas, não existe. Não tem história. Tem história, não tem história mas contada. essa história não está contada, não está sendo visibilizada. Entendeu? E por isso que você dá o nome do livro de Memórias Tem Águas Espessas. São águas. Não são as águas cristalinas de um mar. Exato. E aí a gente vive num país colonizado. Um país de muitos apagamentos históricos. Um país que não foi descoberto, foi invadido, de mulheres que foram estupradas, de famílias que foram dispersas, vendidas, pessoas que se desconectaram, que perderam relação. Como é que a gente vai falar sobre afeto na família negra se todas as pessoas foram dispersadas, vendidas e separadas? E você não consegue mais entrar em contato com essas pessoas e a gente vai se degradando geração a geração, século após século. Como é que você vai olhar para essas águas e vai enxergar o que está por trás delas se você não… Sua mãe não consegue contar essa história, sua avó não consegue contar essa história, todo mundo perdeu informação. Tem um post seu no Instagram que é de antes, bem antes do livro, mas que você fala exatamente, tudo começou com o estupro da pátria, aquela mãe gentil. Então você já estava falando sobre isso desde o início. Acho que você falou, né, demorou para você ter essa consciência, mas você já tinha isso, demorou para você colocar ela talvez para fora e mostrar para todo mundo, falar, olha, é o seguinte, essa história foi apagada e a gente tem que buscar. E você falou uma coisa muito bonita agora, muito forte de por isso, como se construir o afeto nas famílias negras, né? E tem dentro do seu novo livro, eu já tive o prazer de ler e de ser atravessada, porque é isso que você faz com a gente, você atravessa a gente com o que você escreve. Você acabou de lançar o livro e você traz você começa o livro falando que o seu passado, né, tá guardado debaixo das unhas, não tem banho demorado que tire, é de família. E você encerra o livro falando isso também. Você fala, não tem banho pela terra dos antepassados, guardada debaixo das unhas, não tem banho demorado que tire, é de família, eu voltei e dou mais um passo. E você fala sobre a importância de voltar, que olhar pra trás não é andar pra trás, né? É você conseguir construir algo pra frente. Andar para trás é chegar mais longe. Chegar mais longe, você fala isso é lindo. Caminhar pra frente e olhar pra trás também no meio. A gente vem ouvindo muito essa frase, o futuro é ancestral, o futuro é ancestral. Mas o que isso quer dizer no final das contas? Isso quer dizer que não existe futuro sem passado. Se você não sabe de onde veio, você não sabe para onde você vai. Se você não sabe quem é a sua ancestralidade, você provavelmente também não vai saber quem você é. Porque a gente olha para a família e, obviamente, eu trago até essa imagem no livro. É como se a gente fosse parte de um mesmo e único grande espírito. Só que a gente muda de nome. E nesse processo de ir nascendo e mudando de nome, a gente pode repetir os mesmos karmas, as mesmas dores, as mesmas trilhas. Então é muito importante que a gente olhe para o nosso passado, conheça o passado da ancestralidade, inclusive para entender o que a gente herda de ruim, que são padrões na nossa vida e que a gente precisa romper e curar, para trás e para frente, para não reproduzir. E o que a gente herda de muito bom que a gente precisa passar para frente. Então, fazer esse retorno tem a ver com um outro relógio, com outro tempo,
que não é o tempo do dia a dia, que não é o tempo linear, que não é o tempo que vai pra frente 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde. É um tempo que é ao contrário. É um tempo no anti-horário. Que você precisa voltar esse tempo para voltar o seu próprio DNA dentro dessa estrutura que é espiralada para poder carregar, fazer o download desse conhecimento ancestral de se entender no mundo. Que E é para saber voltar de pro onde útero, que é veio o e que para você voltar falou, para né? esse útero. Quando você se percebe, tem muita coisa que não é sua, no sentido de começar em você. Então, se somos o sonho da nossa ancestralidade, é porque esse sonho não começou hoje. Ele começou na sua mãe, começou na sua avó, começou na sua bisa. Por isso que eu digo, eu sou o sonho da minha mãe. Minha mãe é o sonho da minha avó. Minha avó pode ter sido o sonho da minha bisa pode ter sido o sonho da minha tatara é um sonho que eu não sei. Como tudo que veio antes. Então, que sonho é esse que eu carrego? Porque essa poesia que eu faço hoje, Lívia, ela não começa em mim. Essas realizações que eu faço hoje, elas não começam em mim. E eu precisei voltar nesse lugar para entender que a minha família tem um maracatu, que a minha família já trabalha com a música, que a minha família já trabalha com a literatura, com a poesia, com o improviso há muito tempo, que meu avô amava isso. E eu saí de rainha de maracatu da família. Quando eles me viram, foi a primeira coisa que disseram, você tem que sair de rainha de maracatu da família. E eu nem conhecia meus tios, meus primos, não conhecia aquelas pessoas e já saí de rainha. Como isso foi simbólico, porque somos ancestrais e temos como ancestrais tanto reis e rainhas, como agricultores, como cientistas. Temos muitas pessoas na nossa ancestralidade. E é preciso reconhecer todas elas. E quando eu me visto de rainha, isso também me empodera naquele lugar que é simbólico. Porque eu me visto de alguma antepassada que foi traficada e que veio para esse território. E eu olho para as minhas unhas e eu carrego essas terras debaixo das unhas aqui e vejo que elas estão escurecidas, mas eu nunca plantei cana. Eu nunca afundei minha mão na terra fisicamente para plantar cana, nem para colher cana. Mas essa terra tá debaixo da minha unha também. Eu carrego isso. E muitas vezes a gente carrega dores, traumas, angústias, medos que a gente não consegue entender de onde vem, porque são traumas que não nasceram com a gente. E quando a gente abre essas gavetas que a gente não quer abrir, a gente cura isso, a gente não tá só se curando. A gente tá libertando a ancestralidade também. Tem a ver com desacorrentar esses antepassados também. Tem uma parte do livro que você fala isso, né? Que você se liberta e liberta quem veio antes. E você libertando quem veio antes, você se liberta, e se libertando, você… Lívia, você realmente acha que a tua função no mundo é trabalhar e sobreviver e ganhar dinheiro e dormir, acordar e comprar um carro e parcelar um apartamento que pode ser o sonho de vida da maioria das pessoas? Essa não é a missão. Eu não acho exatamente por isso que eu tô falando de essência aqui, da gente entender para além disso. Exatamente. O que a gente tá fazendo aqui para além disso, né? O sistema, o capitalismo e essa forma de vida que é manipulada por 1% da sociedade que detém o poder sobre as nossas vidas é que está conduzindo para onde as pessoas têm que ir, é que está construindo sonhos artificiais. E a gente vem cada vez mais se desconectando do que realmente importa. Então, quando as pessoas se olham no espelho, olham assim, o que realmente importa? Porque tem muita gente que está em fuga da própria família. Tem gente que não consegue ficar dentro de casa com seus filhos. E a maioria das vezes são os homens que fazem isso, que fogem do compromisso da paternidade. E que usam o trabalho como esse escape. E que vai para as farras como esse escape. A gente tá o tempo inteiro se distraindo do que é essencial mesmo. Aí quando a gente ouve Krenak, ouve Catiúcia Ribeiro, ouve o Renato Nogueira falando sobre por que amamos, por que estamos aqui, com essas outras referências, a gente faz, caramba, tem muitas camadas que estão neblinando nossa percepção, que não é nem a visão, é uma cosmopercepção sobre o que representa fazer parte desse mundo, dessa experiência de estar vivo. Que é a experiência de estar vivo e é a tua evolução espiritual. Se tu não abrir tuas gavetas, tu não se curar e tu não buscar evoluir espiritualmente nessa experiência, tu vai voltar várias vezes aqui. E você fala sobre perdão também, né? Sobre perdoar. Você fala do seu pai ter te abandonado, mas que provavelmente ele sofreu também um abandono ou talvez uma falta de afeto que você nem tem como saber. Tem a ver com esses padrões que são replicados. Eu não posso culpar meu pai
por ter abandonado a gente. Eu posso culpar o mundo, eu posso culpar o sistema, eu posso culpar essa desintegração a partir da escravização. Porque quando eu estava pesquisando, eu comecei a entender que formar famílias na senzala representava um perigo para o sistema, para o senhor de engenho. O que você faz por quem você ama? O que você é capaz de fazer pela sua família, pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua mãe? Você mata e você morre. Então você não vai ver sua mãe sendo chicoteada e você vai ficar quieto. Você não vai ver seu filho ou sua filha sendo estuprada e você vai ficar quieto. Você vai querer defender e você vai dar sua vida pelo outro. Então isso começa revoltas dentro da senzala. O amor é revolucionário e o amor constrói também essas revoluções e essas revoltas nesses espaços de cárcere, de prisão e de violência. Então, quando o senhor de engenho ele descobre que essas formações de família na senzala representam um perigo, ele começa a dispersar, a matar, a vender, a separar essas pessoas. E a gente, como povo, também entende que isso representa um perigo pra gente, porque é difícil você construir um afeto e saber que esse afeto é hoje e não é amanhã. Que a pessoa que tu ama pode ser morta porque tu ama ela. Que o filho que tu colocou no mundo pode ser morto porque é teu filho. Então as pessoas passam a entender que se relacionar representa um perigo também para elas. E que o afeto, o amor também representa esse perigo. E quando a gente se separa e se dispersa no meio do mundo, esse amor ele constrói uma memória dolorosa no nosso DNA. E a gente passa a viver pela sobrevivência. Então, obviamente que comer é urgente. Quando eu olho para os meus avós que tiveram 11 filhos, 12 filhos, sei lá, qual era o tempo que eles tinham de amar essas 12 crianças? Não tinha. Precisava correr para colocar o pão na mesa. Que muitas vezes era um pão seco mesmo, com um ovo para cada um, era farinha com não sei o quê. Não tem. Qual é o tempo do amor? Qual é o tempo de afeto? Não existe. Então é um não lugar muito grande. O meu pai, ele chorava toda... Deve chorar ainda. Todo Dia dos Pais, escutando a música do Fábio Júnior. Pai, que é uma música muito bonita, acho que é do primeiro disco dele. Antes dele entrar realmente num mercado, assim, da música, do romântico e tal. E é uma música muito verdadeira. E meu pai chorava ajoelhado ouvindo isso. E ele uma vez disse, os seus avós, no leito de morte, nem nesse momento me disseram eu te amo. Então nunca escutei um eu te amo do seu avô e de sua avó. Eu nunca recebi um abraço afetuoso. E eles morreram sem o meu perdão e eu sem receber o perdão deles. Porque o meu pai, quando saiu de casa, enfim, passou muita dificuldade, fome na rua, a mãe não aceitou ele de volta em casa. Então ele passou por toda uma situação de não acolhimento também dos próprios pais quando teve em situação de rua. E ele não conseguiu perdoar. Ele não teve amor e ele não conseguiu dar esse amor. Como dar amor se você não tem? Quando você não tem, e eu falo sobre isso, quando a gente não tem, a gente não consegue dar. Às vezes as pessoas assumem esse compromisso de eu quero dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E algumas pessoas também não conseguem. E reproduzem. Então ele não conseguiu dar esse amor e ele foi embora. Eu não posso culpar o meu pai por isso. Isso começa muito antes dele. Mas eu tenho uma consciência. Eu tenho um espírito mais evoluído. Porque eu tenho buscado isso. Se eu tiver filhos, eu preciso fazer diferente. Isso vai ser um compromisso meu de curar a minha ancestralidade. Assim como eu olho para os irmãos do meu pai, que eu não tenho relação, mas que eu sei que é uma família que não consegue ter uma relação de afeto entre irmãos também. Olho para a família da minha mãe e penso que eu preciso ter uma história diferente com a minha irmã, que é a única irmã que eu tenho de sangue no mundo. E o que eu e ela podemos fazer de diferente para não reproduzir uma história familiar de um lugar que é de intriga, que é de um lugar que é de inveja, que é de um lugar de um querer o que é do outro. E por isso que é tão importante você fazer esse mergulho na sua ancestralidade, né? E na sua história. E essa história não é só minha. Exato, isso que eu ia falar. E o povo preto inteiro, brasileiro, que teve a sua história apagada pela história que foi contada. E que fez a história, construiu a história, né, do nosso país, mas tá apagada. Eu tô dizendo, e isso não quer dizer que é verdade, nem que é mentira. Isso sou eu dizendo, Luna Vitrolira, como uma pessoa que estudou letras, que é formada em letras, que estudou historiografia da literatura
e que pensa sobre isso hoje, que se coloca também no lugar de uma crítica literária, porque eu também me coloco no lugar de observar o que acontece. A era nacional, na historiografia da literatura, é marcada no romantismo porque é ali que a gente começa a pensar a identidade. No modernismo, parece que a gente começa a andar um pouco mais para frente no sentido de pensar a brasilidade a partir de simbologias do que é compreendido como nativo. Mas eu realmente acho que a era nacional, que a nossa literatura brasileira começa hoje. Porque é o nosso movimento de contranarrativa e de contar, de fato, qual é a história desse país a partir de vozes que foram silenciadas. Os objetos de estudo hoje são as vozes que contam a história desse país. Então, a gente sai de um lugar de objeto de estudo para um lugar de voz que existe. De contar a história. E que narra a história desse país. Então, é Conceição Evaristo, é Krenak, é Márcia Cambeba, sou eu. São as pessoas que estão fazendo poesia e literatura lá no Sertão do Pajeú, é Severina Branca, é Mocinha de Passira, é Luzia Batista, é Isabelle Moreira, Daiane Rocha, enfim. São essas vozes que estão contando qual é a história do Brasil. Essas vozes que foram apagadas e silenciadas, entendeu? Então a literatura brasileira está começando hoje, agora. E essa literatura brasileira não está na academia, essa literatura brasileira não está nas salas de aula das escolas. Conceição Evaristo não foi aceita na Academia Brasileira de Letras. Por que será, Porque né? existe uma grande resistência Exato. nessa literatura brasileira que está começando. Porque faz parte do projeto político também, né? As pessoas brancas que estão nesse espaço de poder há muito tempo sabem qual é o poder que a voz tem. Porque elas estão nesse lugar de voz há muito tempo. E elas não querem perder o espaço de voz. É o que a gente fala sobre privilégio sempre, né? Não querer perder o seu privilégio e olhar só pro seu privilégio. E aí, tá muito confortável, né? Pra branquitude tá muito confortável. As pessoas dizem, a literatura hoje é muito política. Eu digo, e quando é que não foi? Quer dizer que quando a política e a literatura era só branca, não era fazer política. Porque isso formou as pessoas. Então foi feita a política. A política foi feita. É. O projeto educacional foi feito a partir de toda a intelectualidade e vivência e projeto político branco. Agora a gente está num espaço de disputa de narrativa e a gente está construindo um outro tipo de projeto político que vem a partir da perspectiva negra e indígena, que são os povos que também construíram esse Brasil. Que construíram, né? Os povos originários, sobretudo, que são os verdadeiros donos. É. Mas o povo negro ajudou a construir também, veio pra cá. Mas os povos originários é que são os donos. É. Então a gente precisa olhar pra essa literatura. Pra toda essa história, pra todo esse conhecimento, pra toda essa ancestralidade. E que bom que existe essa literatura iniciando agora, que seja, mas que ela venha pra fazer essa transformação, e né? Que ela tenha reconhecimento, credibilidade, legitimidade, porque eu estou na academia e eu vejo que o epistemicídio, ele é muito forte. O que é o epistemicídio? É você matar um tipo de conhecimento de um determinado povo. E aí você não consegue trazer a força desses estudos para a academia ainda. A gente tá muita ali, resistência, né? É né? muita resistência, entendeu? Então a gente precisa ocupar esses espaços. Então, é fácil estar na academia? Não é. Ser uma pessoa acadêmica não é. Mas é importante que a gente leve a nossa intelectualidade para esses espaços. Ou que a gente crie nossas próprias academias também, que a gente construa esses outros espaços com outros caminhos possíveis. Porque são lugares de poder muito forte. E você, além de estar na academia, você é diretora de marketing, CMO, fala, da 99 Jobs, 99 Jobs. Você tem um trabalho com também gênero e a parte de racismo estrutural em empresas. Como que é essa sua atuação? Eu encerrei o meu ciclo na 99 Jobs. Você encerrou, né? Você esteve lá até esse ano. Mas eu atuei durante… estive lá até esse ano. Eu entrei em 2022 e encerrei meu ciclo agora em 2024, em julho de 2024. Mas foi uma empresa que eu amei a trabalhar, porque é uma empresa que eu entendo que é uma empresa ativista dentro de um mercado, que é um mercado racista, hegemônico e que, embora esteja começando a trazer o discurso da diversidade e inclusão, a prática, ela não acompanha. Então, a 99 Jobs é uma empresa de recrutamento e seleção. A gente faz programas de trainee, jovem aprendiz e de estágio voltado para pessoas pretas, para pessoas LGBTQIAPN+, para pessoas PCDs. Então, são programas afirmativos.
né? O que isso faz? Isso muda completamente a estrutura do mercado de trabalho. Abrir um programa de trainee da Coca-Cola quer dizer dedicar 60% daquelas vagas para pessoas pretas. São programas reais e não só a São empresa pegar uma programas pessoa e reais. fazer de bandeira. A gente Não. tem diversidade aqui. Exatamente. Não é você usar uma pessoa como representatividade. Uhum. É você realmente trabalhar isso como uma meta profissional da tua empresa. E aí tem várias empresas que são signatárias do Pacto Global da ONU, que têm compromisso com a sustentabilidade, que têm compromisso com a diversidade, que têm compromisso com a comunidade PCD, que têm compromisso com as questões raciais e de gênero também. Então, essas empresas signatárias, elas têm metas para cumprir anuais. Você precisa ter uma transparência de como é que tá os teus números, o quanto que você tem se dedicado. Então, a gente atende muitas dessas empresas para fazer esses programas para que elas também atinjam essas metas de diversidade dentro dos seus espaços de trabalho. E além de você colocar essas pessoas para dentro da tua empresa, também tem todo um trabalho de transformar o ambiente de trabalho para que seja acolhedor e que, de fato, dê conta de receber sem cometer essas violências. Porque também não adianta você trazer as pessoas e não preparar o ambiente de trabalho. Totalmente. E não ter um processo que seja contínuo de formação. Entendeu? Porque as violências, elas acontecem, elas são veladas. As empresas precisam ter também seus canais de denúncias formais sobre os assédios que podem acontecer, as violências que podem acontecer. Então, a gente também trabalha preparando esses ambientes, formando gestores, preparando as pessoas candidatas que vão entrar para esse mercado de trabalho. E a gente também fala sobre o compromisso das empresas em desenvolver esses profissionais. Porque a gente não pode chegar para uma comunidade preta, PCD, LGBTQIAPN+, e cobrar um inglês fluente. A gente não pode cobrar teste de redação como algo que seja eliminatório. Então, tem algumas etapas do processo seletivo que são pensadas para que sejam de fato inclusivas, porque os processos seletivos, eles são excludentes. Eles não pensam naquela coisa do ponto de partida ser diferente, né? Exatamente. Eles não pensam nos privilégios. Porque você pegar um currículo de uma pessoa que se formou numa faculdade X particular, de referência, e que teve inglês, e que fez intercâmbio, e que foi pra Disney, e que não sei o quê, vários cursos. E você pegar um currículo de uma pessoa preta que tá começando o inglês, que ainda é básico, e que tá ali na comunidade, e que tem um CEP da favela, e que vai pegar tantos ônibus pra chegar no trabalho, entendeu? É que provavelmente esses processos já são pensados por pessoas brancas, né? Exatamente. Então... Só que quando essas empresas contratam a 99 Jobs, quem pensa o processo seletivo é a 99 Jobs. Sim. Então, a gente pensa todo o processo seletivo com base no conhecimento de vivência a partir de uma equipe que também trabalha nessa empresa, que é a 99 Jobs, que também é diversa e que conhece a realidade, porque são pessoas pretas, são pessoas LGBTs. Porque é assim que se faz, A gente faz um processo seletivo a partir das dificuldades que a gente já sabe que existe, então a gente já considera. E você foi até para a ONU, para os Estados Unidos, para palestrar e também como poeta. Exato, eu fui mestre de cerimônia, eu fiz a intervenção artística e fui representando a 99 Jobs no CSW, que é um evento muito importante que discute a situação das mulheres e meninas no mundo. Era um encontro de pessoas, CEOs, presidentes e presidentas das empresas desse país e que estão ligadas a esse compromisso. Então, a gente discute a situação da mulher, os números de violência, as questões de falta de equidade de gênero no mercado de trabalho, e a gente pensa projetos que a gente possa escalar dentro das empresas para transformar essa realidade para que seja mais igualitária, para que seja equânime. Então, é o momento da gente realmente pensar os números e pensar propostas para colocar em prática quando volta para o Brasil. E aí, quando a gente olha para o mundo, a situação da mulher no mundo é uma situação dificílima. Os números são muito gritantes, assim. Da violência e da falta mesmo de oportunidade. Então, foi colocada uma meta, né? Para chegar em 2030 e a gente ter esses números já na realidade, acompanhando esse nosso projeto. Então, para mim foi uma experiência muito incrível, porque eu sempre trabalhei com questões de gênero. Eu venho dessa realidade dessa exclusão da sociedade, eu venho de periferia, então além de ser mulher, eu sou uma mulher preta. E você tá na ONU, que é um lugar que é
o maior… Como é que eu posso dizer isso? É uma das mesas mais importantes de se discutir o mundo. É onde a paz é discutida, é onde os projetos de futuro do mundo são discutidos, são decididos. Então, foi uma grande realização. E poder voltar com tanto conhecimento, vivência e já com propostas para colocar em prática também é transformador. Porque é a importância de um planejamento. A gente não está falando de 2 anos, de 1 ano, de 5 anos. A gente está falando de planejar uma década, de planejar meio século, de planejar… Porque são séculos de que já existe uma história diferente há séculos. Então, para você transformar essa história, né? E a gente sabe que a gente rápido. anda lentamente. Então, se a gente já sabe que vai andar lentamente, o nosso projeto precisa ser muito detalhado, precisa ser um compromisso muito, muito leal. Assim, a gente tem que ser muito leal ao compromisso que a gente assina. Por isso que é um pacto. E Luna, o Memória Tem Águas Espessas, que você lançou agora, acabou de lançar. Você já tá à venda o livro? Já tá à venda para o público no geral. Para o público em geral, pode entrar no site da Diadorim, que é justamente a editora que está me representando, e comprar esse livro lá. Comprem porque, gente… Eu quero fazer o lançamento em Recife, quero fazer o lançamento em São Paulo, quero fazer o lançamento em todos os lugares, quero circular com esse livro. Mas também, se quiserem entrar em contato comigo pelo Instagram, eu também faço o envio diretamente para vocês, porque quando a editora envia, tem um envio especial, com postais, com uma carta que eu escrevi. Mas se comprar diretamente comigo, ele também vai autografado, Também né? vai. Também vai. Eu quero o meu autografado, eu vou ter que te encontrar para você autografar. Deixa eu te perguntar, porque você tá fazendo eventos de lançamento e você também vai levar o livro para as escolas, porque é uma coisa que você saiu do ambiente escolar por conta de não, né, ser um ambiente em que você não estava dizendo exatamente o que era preciso ser dito, e agora você pode voltar trazendo a sua experiência como escritora, como poeta, para dentro das escolas. Exatamente. É um lugar que eu não quero nunca que saia da minha vida. É o ambiente escolar. É um ambiente muito importante para a formação, sim, das pessoas, para o entendimento como ser humano. É onde as crianças começam a se relacionar com uma microsociedade, que é uma sala de aula. Então, todos os problemas que existem no mundo existem numa sala de aula, né? E ali as pessoas começam a aprender mesmo o que é viver em comunidade, o que é viver em coletividade. E construção de saber mesmo, ainda que eu entenda e que justamente esse fator tinha me tirado oficialmente desse lugar formal, que é o treinamento para um vestibular. Mas existe importância em tudo isso. Eu volto fazendo o que eu acredito, que são esses debates. Então, esse trabalho de construir um conhecimento sobre território associado à raça, associado a gênero, à identidade, e levar isso como uma construção também de conhecimento para dentro desse espaço, né? Então, quando eu escrevi esse projeto, a primeira coisa que eu pensei foi: esse lançamento ele precisa estar em sala de aula. Então, eu coloquei esse lançamento em Recife, na Zona da Mata, em Tracunhaí, no Agreste, em Caruaru, e no Sertão, em São José do Egito. Eu escolhi 4 cidades para fazer, mas obviamente que eu já fui para Surubim, eu já fui para outros lugares assim dentro do meu estado, e eu quero muito ir para outros estados. É que o projeto em si, ele não comportava financeiramente todos os espaços, né? Sim. Então, pelo projeto eu tô fazendo essas 4 cidades, mas as pessoas me convidam e eu vou, porque eu quero estar próxima da juventude, e eu sei que esse debate ele faz uma diferença nos adolescentes. É justamente o momento em que você está começando a se encarar no espelho, em que você está começando a construir uma noção de si, desenvolvendo sua personalidade com mais consciência. Então, quando a gente se aproxima da juventude, com essa sensibilidade, com essas pautas, a gente está lidando diretamente com os desafios que eles estão enfrentando naquele exato momento. E isso vai ajudar na formação deles como seres humanos também. Com certeza. Se os jovens, né, da sua época, da minha época, de antes, tivessem tido contato com o seu livro,
Se a com gente esse tivesse debate, ido contato né? com autoras e autores vivos, pessoas vivas, isso já teria feito uma grande diferença na nossa vida. Então, eu não tive isso na minha formação. Eu não recebi uma escritora e um escritor na minha escola. Contemporâneo, né? Que tá falando do que tá acontecendo agora. Exato. Então, eu quero ser essa pessoa também para esses jovens. Eu quero dar isso que eu não tive. Eu quero mudar esse ciclo. E além disso, vem álbum também deste Vem livro? álbum! Eu vou entrar em estúdio agora em dezembro, começar a construir esse álbum. E eu vou prensar ele em vinil. Então, Memória Águas Dispersas vai virar vinil. Chique demais. Eu tô resgatando uma tradição que existe. Em Pernambuco, João Cabral de Melo Neto tinha vinil. Ascenso Ferreira tinha vinil. Manuel Bandeira tinha vinil. Os homens, né? Mas a gente também tem vinil de Mocinha de Passira, Minervina Ferreira, que são cantadoras de viola. E eu quero essa palavra nessa bolacha também, que representa um objeto simbólico de você escutar poesia numa vitrola e tomando um vinho também, por que não? Sim, e tem de show botar também, poesia né? pra tocar. Porque você fez um show, além do álbum visual, que tá no YouTube, assistam depois, agora no fim, que eu já tenho que ir me encaminhando. O Aquenda, que é o primeiro livro, tem o álbum visual e tem o álbum pra você escutar nas plataformas, enfim. Tem o show. E tem o show. E aí, um show assim que tem bailarinas. Tem bailarinas, tá, é uma tá banda, lindo, é uma banda maravilhosa. São 2 percussionistas, um pianista e um programador, né? Tipo de sintetizador, porque tem, né? Tem os beats, tem… eu vi o Amaro Freitas, que fez toda a produção musical do seu álbum. Seu parceiro. Ele fala, tem uma fala dele falando que não é só uma poesia cantada, né? É realmente, porque tem uma música ali, é uma musicalidade… eu acho que, eu não sei se foi ele falando isso ou você que falou sobre… Tem uma coisa da vanguarda paulistana, tem uma coisa de Itamar Assunção. Exatamente. Eu senti essas referências. Tem demais, porque… Bom, falar de Amaro, assim, no meu caso, eu sou suspeita. Mas ele é genial. Ele é genial, eu concordo com você. De outro lugar, de ouvinte, ele é genial. E ele sendo meu parceiro também, acompanhando minhas referências, o que eu escuto, ele consegue entrar na minha cabecinha. Então, num olhar que eu passo pra ele, ele já entende também. Então, a comunicação vai num lugar muito profundo. Então, a gente conseguiu construir uma coisa… que sou eu, muito geminiana, que é muito diferente, uma faixa da outra, mas que tudo dialoga. E num movimento, assim, de pensar arranjo para as músicas. Então é isso, não é uma base musical que eu tô declamando em cima. Os poemas, eles foram arranjados, eles foram realmente musicados. Você é cantora, né? Você está cantando. Eu estou cantando, tem momentos que eu estou falando declamando poesia e tá tudo misturado. Tem momentos que eu tô entoando, então fico gritando. E eu trouxe pessoas que fazem parte dessa escola. O Lira faz parte dessa escola, né, que é do Cordel do Fogo Encantado, que é uma poesia falada, cantada, entoada, também vem desse lugar. O Itamar Assunção, sim, é uma referência muito grande pra mim. Assim como Cátia de França é uma referência muito grande pra mim. Cátia de França, ela coloca a poesia na frente de tudo que ela faz. O Chico César coloca a poesia na frente de tudo que faz. Tem uma percussividade também de Naná Vasconcelos, que também Vasconcelos. Toda a minha compreensão de ritmo vem das oficinas. O meu sonho era ser percussionista, tá? Eu me tornei escritora, mas eu era muito fã do Cordel do Fogo Encantado e a base do cordel é percussão. E isso me levou pra Naná Vasconcelos. E eu consegui ter acesso a Naná e eu fiz muitas oficinas do Naná. Então, todo meu conhecimento de ritmo, de percussão e de música vem dessa experiência. E eu trouxe isso pra minha literatura, pra minha poesia. A minha poesia tem uma rítmica. E isso me ajuda na hora de declamar também. Então, quando as pessoas forem ler esse livro, a própria diagramação, ela já propõe uma rítmica na leitura, né? E isso é o conhecimento que Naná trouxe. Naná As palavras divididas, né? Exato. A forma como tá distribuído o texto, né, na página. Esse é um exercício de autoconhecimento também, porque cada pessoa tem seu ritmo. Teu coração bate num tempo, tua respiração, o teu fôlego, a forma como tu anda. Teu ritmo de vida fala sobre você. E a forma como seu corpo funciona, a forma como você fala. Tudo isso é ritmo. E Naná fazia a gente olhar para nosso corpo, entender qual era o nosso ritmo e transformar isso em som. E eu fiz esse exercício, né? E obviamente que Naná é essa grande referência nesse processo espiritual, musical, sonoro, de conhecimento de vida, ancestral, mas também musical nesse processo, que também é uma referência para Amaro. Amaro não chegou a conhecer Naná. É um grande lamento dele, assim. E realmente, já imaginou um trabalho junto, Naná e Amaro?
Aliás, já vou deixar aqui meu convite pra Amaro vir aqui conversar comigo também. Zé Manuel veio, eles estão com um projeto juntos. Vou trazer a Amaro também. Exato. Agora veio você, vamos trazer a Amaro. Vai ser lindo, ele tá com um trabalho novo também. Tá no Japão agora, vai voltar. Chega hoje, inclusive, chega no Rio de Janeiro. Vocês não vão se encontrar então ainda? Não, se encontrar, a gente só se encontra, sabe quando? Dia 15. Nossa, e o álbum novo então tem Amaro, tem… Vou trazer, obviamente, né? Eu tinha feito essa proposta já pra ele, no meu segundo trabalho, ele estar junto. Mas vai ser um processo mais colaborativo. Ele vai estar do meu lado, mas eu já tô trazendo também outros nomes de outras pessoas que eu não vou dizer ainda. Você vai, no fim, falar todas as suas redes pro pessoal te acompanhar e você… Perfeito. Mas antes de encerrar mesmo, porque eu já extrapolei meu tempo, o seu tempo, mas é porque a gente vai falando aqui, né? A gente vai-se embora, eu falo só agora. Eu também, eu amo, amei te ouvir, amei te ler. Escutar o álbum, ler os livros e quero te pedir para declamar alguma coisa que você queira aqui, mas antes disso, o programa chama Ouvir Ali, que é ouvir a Lívia, mas é porque eu quero ouvir o que você está ouvindo por aí. Então eu queria que você desse alguma dica, não precisa ser só música, já falamos do Amaro Freitas, mas podemos falar de outras pessoas também, mas de pessoas que você anda lendo, ou séries que você… Alguma dica que você queira dar do que você está ouvindo, lendo, escutando por aí. Assistindo. Ai, meu Deus. Nossa, é muita coisa, né? A gente já citou também muitas referências aqui. Eu acabei de assistir um seriado muito incrível, que eu preciso pegar o nome pra dizer na Netflix, que me mexeu muito comigo. Mas, Solano Trindade é um poeta que pra mim, que eu tenho ele na minha cabeceira. Ele é um poeta muito, muito importante e me ensinou muito sobre ritmo. O Porquê Amamos, do Renato Nogueira, foi uma leitura que eu terminei recentemente. E que eu não li na época que eu estava escrevendo Aquenda, mas se eu tivesse lido, teria me fortalecido muito, mas me fortaleceu hoje. Tudo sobre o Amor é uma leitura que eu tenho começado. Eu tenho escutado muito Nina Simone. E Nina Simone é uma artista que tem me ensinado muito. Eu assisti o documentário também sobre a vida dela. What Happening, acho que é isso, Nina. Tem na Netflix. E uma coisa que eu aprendi, Nina Simone teve uma vida com muitos desafios. Mas esse documentário traz a ascensão dela, o processo de consciência do racismo e a militância dela em cima do palco e a queda dela após essa militância. E isso me ensinou que muitas vezes a gente milita, compra algumas brigas e a gente sofre algumas consequências também sozinhas. Porque depois que a gente desce do palco e volta pra casa, a gente tá só. Então, quando a gente… quando a gente não usa nossas pautas de maneira estratégica e sábia, a gente pode apanhar. Sim. A gente pode perder. Eu vi você falando sobre se alternar na militância também, né? Pra não… E a gente fica exausta. Demais. E eu vi essa exaustão nela, eu vi ela perder muita coisa. E isso me ensinou bastante também, né? Acho a história dela e a música me fortalece muito. Uma coisa muito jovem que eu acessei aqui em São Paulo foi o show do Bruno Mars. Você foi? Eu fui. Gente, que… E eu achei sensacional. E sabe o que eu aprendi com o Bruno Mars? Que a gente precisa se divertir fazendo o que a gente ama. Ele também é um garoto negro, latino-americano, e que fala também sobre… Porque o nome dele é Peter Hernandes, e ele se via no lugar de ter um nome latino misturado com inglês, de não falar espanhol, e de ser um lugar de não pertencimento também, que ele também teve esses desafios como o cara do Porto Rico, né? Como o do porto-riquenho, assim. E, nossa, que leveza. Dá pra ver que ele tá fazendo o que ele ama mesmo, né? Que ele e com muita propriedade e profissionalismo. E você vê crianças de 10 anos e senhores de 70 anos curtindo o show. E eu quero muito que a minha literatura e a minha palavra cheguem em crianças de 10 anos e cheguem em senhores e senhoras de 70 anos. E que possa chegar numa pessoa como a sua avó e possa mudar a vida dela. E possa chegar numa criança e possa ser uma luz no caminho. Vai chegar. Dessa pessoa, sabe? Vai chegar. Você tá construindo um caminho muito, muito lindo na literatura contemporânea. Que bom que você existe. Obrigada pela sua existência, resistência, né? Porque sei também que não é fácil. E também você continua conseguindo
apesar de trazer todas essas dores e histórias e apagamentos, você traz o amor também, você acredita no amor, porque você fala isso no primeiro livro já, que tem amores que você acredita, né? Exato. E trazendo o afeto também, a sensualidade, o desejo, que é muito importante também, que também lhe foi negado e também é negado muitas vezes. Então é muito bonito ver você fazendo todo esse movimento, como Angela Davis fala, né? Que quando uma mulher preta se movimenta, ela movimenta toda a sociedade junto com ela. E você tá fazendo isso. Muito obrigada. Obrigada por vir aqui, compartilhar sua arte, sua sensibilidade comigo. Obrigada também. E que a sua literatura chegue em muito mais gente. Fala agora do seu livro, suas redes. Repete como as pessoas fazem pra comprar os livros, né? E sim, se você quiser declamar alguma coisa pra encerrar, escolha, porque tem tanta coisa linda sua. Ai, meu Deus, vamos lá. Deixa eu fazer só uma coisa que me vieram alguns nomes aqui, eu queria compartilhar com todo mundo. Leiam Torto Arado, do Itamar Vieira. Leiam O Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Escutem a banda Sentimentos, brega maravilhoso lá de Pernambuco. Escutem Afroito, lá de Pernambuco também. Escutem Isaá, Una, porque a gente não anda só e a cultura pernambucana ela é muito forte, né? Leiam Miró, da Muribeca. Procurem saber quem é Mocinha de Passira, quem é Severina Branca, quem é Cida Pedrosa, que ganhou o livro do ano do Prêmio Jabuti há 2 anos atrás, acredito que também é lá de Pernambuco. Só para também sugerir algumas leituras, né, que são pessoas que eu leio, mas que também convivo, tenho essa grande honra de conviver. E aí quero convidar também para conhecer o projeto Mulheres de Repente. Vão lá no Instagram, @Mulheres de Repente, que é esse projeto que eu também faço, que eu sou idealizadora e que eu sou coordenadora desse projeto, que é de poesia de improviso metrificada do Sertão do Pajeú, são as glosadoras. Quando vocês chegarem lá no Instagram, vai ter o perfil de cada uma delas. Vocês vão chegar para acompanhar o trabalho delas que também. Que são essas 6 que são as únicas? Daiane Rocha, Helenilda Amaral, Francisca Araújo, Milene Augusto, Tainara Queiroz e Erivoneide. Eu falei Erivoneide e Helenilda Amaral, que elas são irmãs. Então são essas 6 mulheres, são essas 6 poetisas glosadoras lá do Sertão do Pajeú. Pesquisem, coloquem lá no YouTube Sertão do Pajeú e vocês vão descobrir o mundo, que é um vale com 17 cidades que carregam uma identidade pajeúnica, que tem uma cultura de poesia falada muito forte. 17 cidades que levantam a bandeira da poesia, é um negócio muito incrível. O meu Instagram é @LunaVitrolira. E se vocês colocarem Luna Vitrolira no YouTube, no Spotify, no Deezer, em qualquer lugar que vocês queiram ouvir música e queiram assistir o álbum visual que tá lá no YouTube, vocês vão achar tudo, absolutamente tudo, né? Então tem o disco do Aquenda, o livro do Aquenda tá esgotado, mas eu vou relançar. E para vocês comprarem o Memória Até Águas Espessas, que é o novo livro, vocês podem mandar um oi na minha DM no Instagram, Luna Vitrolira, ou pode procurar no Google mesmo, coloca Memória Até Águas Espessas, Luna Vitrolira, vocês vão achar o site da Diadorim. Também tá no link da minha bio, tá? Se for lá. E aí vocês conseguem comprar o livro direto com a editora. Escutem o disco. Assistam ao filme, leiam ao livro e falem comigo, porque eu amo saber como que impacta as pessoas. Eu respondo e recebo muitas mensagens. Eu me emociono muito e eu sou muito grata às relações e conexões que a minha literatura me faz ter, até onde a palavra me leva. Então vamos voar junto com as nossas palavras. Muito obrigada. Eu vou fazer um encerramento aqui, depois você faz o seu encerramento, tá bom? Só para agradecer vocês pela escuta, pela companhia. Se você gostou, eu tenho certeza que sim, não dá para não se apaixonar pela sua voz, pela sua palavra, pela sua pessoa. Compartilha com quem você acha que possa gostar também. Tem um link aqui embaixo na descrição do episódio para você se inscrever e receber toda semana um aviso de episódio novo no ar. E lá no nosso site também tem todos os episódios que já foram ao ar para vocês devorarem. Tem vários pernambucanos, tá? Teve Zé Manuel, teve Bela Maria que veio. Agora estamos com a Luna. E deixa seu like e a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada. Você quer declamar? Porque eu tô aqui falando pra você declamar, mas né? Eu tô procurando a parte do livro que eu gostaria de… você vai trazer agora do livro novo, óbvio. Eu gostaria. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma emenda, porque eu sou essa pessoa, né? Dizer uma poesia que tá aqui no livro novo, mas também dizer uma poesia que se conecta também com um poema do Aquenda. Então eu vou emendar as duas. Eu disse… Nos desintegramos, como se desintegram as rochas,
a litosfera terrestre, a matéria, as células e as comunidades gentílicas. Nos desintegramos como se desintegram os plásticos, a linha de pesca, as utopias presas no cadáver, aspectos vitais e os mandamentos de Deus. Nos desintegramos como o amor, que não é digerido por bactérias, não se deforma sob luz, calor, não reage como substâncias do solo, nem do ar ou do mar. O cuidado, a paciência e tudo que é feito de vidro se degrada aos poucos, por passar por impactos sucessivos. Quebra, 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 pela ação erosiva em nossa linhagem. Mas eu acredito no amor. De porta de banheiro, de muro pichado, de assento de ônibus, de alto de prédio, de orelhão quebrado, no amor que singra as pontes do Recife ao meio-dia, no amor que corre para cruzar a rua driblando buzina no meio da vida, no amor que xinga e colhe uma flor? Corresponde a um aceno, acredita em destino e por acaso cuida e odeia ao mesmo tempo? Eu acredito no amor de Eurídice e Orfeu, amor que desce aos infernos e volta de mãos vazias, no amor de Medeia, de Julieta e no meu que não ultrapassa o clichê de um sonho de padaria. Eu acredito no amor de uma criança, por seu cachorro e seu boneco sem fazer distinção de afeto, porque em ambos lhes cabe vida. No amor pelo feio, pelo disforme, pelo que é ignorado, no amor que zela e machuca com veneno e cuidado. Eu acredito no amor que nasce nos becos, nas esquinas, às escuras sobretudo, e todo amor que nasce proibido e permanece clandestino à espreita para quem sabe se tornar público. No amor de dois homens, no amor de duas mulheres, no amor que se embaraça e serena para findar grisalho, no amor que não tem número, que geme, rosna, grita, vulnerável, enciumado, infiel e homicida. Amor de posse e possessão, amor que supera as distâncias da convivência, que muda de calçada nas brigas e se mostra mais amor em complacência, sem sucumbir aos apelos da liberdade ou da prisão. Amor de banco de praça, que desalinha, mas depois entrelaça. Amor que se despede, se desespera, se despedaça. Amor que não cabe no ínfimo segundo em que a morte o assalta. Luna Vitrolira, obrigada. Vamos acreditar no amor. Muito amor Obrigada também. Obrigada.